O conflito entre Israel e o Irã é o nosso assunto de hoje. E para isso nós convidamos um professor que tem grandes qualificações para falar deste tema. É o professor Guilherme Frizeira. Ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, tem mestrado também em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo e é graduado em Relações Internacionais pelas Faculdades Integradas Rio Branco de São Paulo. E coordena na Uninter o curso de Relações Internacionais da Uninter. Começamos com João Azevedo. Professor, obrigado pela presença aqui na Band. Nós estamos com esse conflito entre Israel e Irã há mais de uma semana. Para quem está nos assistindo, nos acompanhando agora nesse momento, para a gente começar, dá para explicar qual o principal motivo que desencadeou esse conflito? Perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Esse conflito, ele tem origens, se a gente fosse pegar na história, que remete a milhares de anos, mas se a gente focar no presente momento, as hostilidades entre Israel e Irã, ela vem ocorrendo de uma forma quase que sistemática desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica do Irã, onde o regime do Shah Reza Pahlavi foi substituído pela teocracia, né, o governo baseado em preceitos da religião no Irã, a partir do Ayatollah Khomeini e agora pelo Ayatollah Khamenei, que é o que substituiu. Desde então, houve uma mudança no comportamento do Irã perante Israel. Antes da Revolução Islâmica, eram países até tanto quanto próximos e depois eles mudam essa dinâmica para se tornarem inimigos. E esse conflito atual se deu num ataque que Israel chamou de preemptivo. Um ataque preemptivo é quando você supõe que o seu inimigo está prestes a te atacar e você ataca ele antes que ele te ataque. Então, por isso que Israel vai e faz o primeiro movimento, desencadeando uma reação do Irã atacando Israel. Aí fica sempre aquele jogo de ação e reação. Então, Israel atacou, Irã reagiu. Aí Israel reagiu à reação do Irã e assim foi a tônica dessa primeira semana desse conflito entre Israel e Irã. E a justificativa de Israel para ter iniciado esse ataque seria que o Irã está próximo de ter sua bomba nuclear, né? Então, por esse conjunto de motivos, um ataque preemptivo. Mas o Israel também não produz bombas nucleares? E ele ataca o Irã porque o Irã estaria produzindo bombas nucleares também? Não tem algo, vamos dizer assim, estranho ou esquisito nessa? Então, oficialmente, o Israel nunca confirmou, mas também nunca negou que possui um arsenal nuclear. A comunidade internacional, nós que trabalhamos também com relações internacionais, nós tomamos Israel como um país que possui um arsenal nuclear. O Irã, ele vem buscando uma produção de energia nuclear há muitos anos. É um país que, em matéria de energia, de eletricidade mesmo, ele desenvolveu através de energia nuclear. Só que existe uma diferença muito grande entre uma usina que produz energia elétrica a partir de componentes nucleares e uma usina para produzir uma bomba nuclear. São estruturas distintas, né? O que vem causando um certo desconforto na comunidade internacional já há algum tempo do Irã avançando nesse sentido. Por que tem essa reação? Por que o Irã não pode ter uma bomba nuclear? Em primeiro lugar, por conta de que vem sendo pintado como um país agressor, um país
rebelde, que nós não podemos confiar há muitos anos, desde a Revolução Islâmica, basicamente. Então, além dos compromissos firmados pelo Irã de não proliferar armamento nuclear. Isso acontecendo, você está sendo visto fora ali do jogo da estabilidade. Eu posso prever um comportamento estável a longo prazo. A partir do momento que você não passa a cumprir acordos, que você busca a construção de uma bomba nuclear, quando você, além disso, diz que o outro Estado é seu inimigo, então vocês imaginam a fonte de incertezas que vai sendo criado a partir desse conjunto de fatores, né? Alguém que declara eu sou seu inimigo e eu tenho uma bomba nuclear. Então, onde isso, nas relações internacionais, a gente até chama de destruição mútua assegurada. Então, se o Irã atacasse, se tivesse a bomba e atacasse Israel com uma bomba nuclear, Israel atacaria Irã com uma bomba nuclear, aí a cadeia de eventos iria se desenrolar quase que para um conflito global. É praticamente uma espécie de beco sem saída, que leva para uma ação que pode ser, assim, nuclear ou também seguida de invasão. É um cenário assustador com relação ao equilíbrio que é frágil no Oriente Médio. Com certeza, esse equilíbrio é muito, muito frágil. Ali nós temos um conjunto de países que são inimigos um dos outros. Então, se a gente pega assim o arco de alianças, vai vendo esse é amigo desse, mas é inimigo daquele, que é amigo desse, que é inimigo daquele. É uma série de países que possuem inimizades, conflitos, alguns históricos, outros mais contemporâneos, e é muito difícil a gente prever onde isso vai dar. E ainda dentro dos estados, um conjunto de outros atores, outros grupos, igual o Hamas, igual o Hezbollah, que não são estados, mas que estão dentro geograficamente de um país que é inimigo ou hostil a Israel e que alimentam conflitos, né? Então isso vai gerando um arco de onde a gente pode ver, onde a gente pode construir um mapa de alianças e conflitos, inimigos. Hoje, a gente pode dizer é que Israel, no seu entorno, tem poucos amigos. E tem amigos baseados muito em acordos de paz, acordos que vêm lá do período do Nasser, do Sadat. A gente está falando dos anos 50, 60, 70. Igual, por exemplo, o Egito ou a Jordânia. Aí está cercado pelo Líbano e pela Síria, que já são seus inimigos. Historicamente, o Irã não é um país árabe, é um país muçulmano, mas não é um país árabe. Então, quando os países árabes criaram o conceito de pan-arabismo, e uma das coisas era justamente verificar a possibilidade de Israel não existir, Irã, nesse momento, era um aliado de Israel. Isso que é interessante, porque a identidade do Irã era muçulmana, mas não era árabe. Então, um conjunto de países árabes unificados não era visto com bons olhos pelo Irã naquele momento. Então, vejam como mudou depois de um tempo. Professor, mas é uma região realmente instável, né? Por características próprias, até o senhor poderia explicar historicamente de onde vem essa animosidade, esse confronto que seguidamente tem mais um capítulo? A instabilidade do Oriente Médio vai vir
uma série de fatores aqui, são várias camadas que explicam esse tipo de instabilidade. Desde questões das primeiras tribos, questões religiosas, aí depois da invasão por outros impérios, era uma região predominantemente dominada pelo antigo Império Turco-Otomano, mas havia outros impérios lá, os persas, os fenícios. Então, por ser uma das regiões, ou a região mais antiga em termos de construção de civilização, esses conflitos, então, remetem desde essa época. Tentando pegar algo mais moderno. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, que vai ser o fim do Império Turco-Otomano, o Oriente Médio ele vai ficar dividido entre as potências, principalmente entre a Inglaterra e a França. Então, esses países deixam de ser parte de um império, passam a ser colônias. Entre uma dessas colônias, a região da Palestina. E dali vai ter essa perspectiva colonial que vai perdurar até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando aí eles realmente vão se tornar estados autônomos, né? Vão se tornar países. Nisso já nasce, nesse momento, Israel. Então havia ali a região da Palestina, os judeus indo para essa região onde hoje é Israel, muitos por conta da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista, até que vão e declaram independência. Então Israel se torna um Estado. Já nasce um conflito ali. Já nasce um conflito no nascimento de Israel, que vai ter esse movimento dos países árabes de tentar não deixar que isso acontecesse. Aí já iniciam os primeiros conflitos. Se a gente olha para o todo, aí nós vamos entrar num contexto de Guerra Fria, onde uns eram aliados dos Estados Unidos, outros da União Soviética. Então tínhamos países, mesmo árabes, que eram inimigos de outros países árabes. É um contexto de uma identidade muito próxima, um monte de país de regimes autoritários. Então, vocês imaginam como que é um autoritário tendo que conviver com outro autoritário. Não funciona. Então, essa tônica de tamanha instabilidade, uma das vertentes, né, da tamanha instabilidade na região do Oriente Médio. É o momento de um protagonismo maior já dos Estados Unidos nesse conflito? Os Estados Unidos não têm nem a opção de não participar, seja pelos laços históricos com Israel, seja por ser o principal mediador dos outros conflitos, desde a época que a região da Palestina, né, tinha a liderança do Yasser Arafat. Então, sempre é o país que é chamado para ser o mediador. Ao que tudo indica, os Estados Unidos estão oferecendo um apoio incondicional a Israel, que caminha muitas vezes para elevar mais a tensão, a escala do conflito, do que uma perspectiva de uma mediação que venha trazer resultados de longo prazo, seja na questão envolvendo Israel-Palestina, seja Israel e Irã. Pensando que é um mediador que teria que ser aceito quase que à força. Por quê? Porque o Irã é inimigo dos Estados Unidos. O Irã não possui relações diplomáticas completas com os Estados Unidos. Então é como você chamasse um inimigo, um terceiro inimigo, para estar ali mediando um conflito entre inimigos. Então seria muito difícil. Seria o papel de um outro protagonista. Poderia ser a ONU, poderia ser a União Europeia, por que não
o próprio Brasil nesse contexto. O desfecho mais preocupante é que haja um ataque que os Estados Unidos comandem, porque Israel não teria sozinho a condição de fazer isso, para a destruição desse local, essa montanha onde no subterrâneo há provavelmente a evolução de um sistema de construção de armamento nuclear. Exatamente. Hoje Israel não possui a capacidade ofensiva de atingir a principal usina nuclear do Irã. Então, hoje fica dependente dos Estados Unidos fornecerem esse equipamento, fornecerem a capacidade de infraestrutura para que atinja essa usina nuclear. Hoje, Israel não conseguiria atingir por conta própria. Uma vez que atinja, seja declarando ou não, ficará provado que os Estados Unidos, de alguma forma, está participando do conflito envolvendo Israel e Irã. Nós temos um intervalo, conversamos hoje com o professor Guilherme Frizeira, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, também graduado em Relações Internacionais em São Paulo e que também é coordenador do curso de Relações Internacionais na Uninter, nosso convidado hoje para ajudar a entender esse quadro complexo em que está o Oriente Médio. Já voltamos. O conflito entre Israel e o Irã é o nosso assunto hoje aqui na Band. Nós estamos conversando com o professor Guilherme Frizeira, que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo e também graduação em Relações Internacionais pelas Faculdades Integradas Rio Branco de São Paulo. João? Professor, o Irã é um dos países ou maior produtor de petróleo do mundo. O que isso pode impactar aqui no país, principalmente aqui no Paraná? Ótima pergunta, porque isso traz a dimensão de que nós nunca estamos longe dos conflitos do mundo. Quando ocorre um conflito como esse, envolvendo um dos maiores produtores de petróleo no mundo, que é o Irã, você começa tendo a pressão sobre o preço do barril do petróleo. Ele pode disparar, como também pode ser uma arma do próprio Irã. Então, o mundo hoje ele fica dependente de uma produção de petróleo que, se basta o Irã, vamos supor, reduzir, que aí o preço já vai aumentar. A segunda forma do que o Irã poderia fazer e usar isso como uma chantagem ou uma arma é, por exemplo, fechar o Estreito de Hormuz, que é onde passa 1/5 do petróleo do mundo e passa margeando a costa iraniana. Então, aí seria uma grande crise internacional, sem com sombra de o dúvida. preço do petróleo lá em cima. Sem sombra de dúvidas, e que também iria pressionar o dólar, ia também aumentar obrigar que a gente tivesse algum tipo de resposta na área econômica por conta desse conflito. Pode impactar também no agronegócio? Sim, o Irã é um dos países que produz fertilizantes. E isso é extremamente importante para o agro brasileiro, que é dependente em larga medida de importação de fertilizantes. E para nossa sorte, ou azar, os dois países que produzem fertilizantes que a gente importa estão em guerra, Irã e Ucrânia. Então a gente fica assim amarrado ao desenrolar desse conflito também para o agronegócio. Consequências, então, complicadas, porque o preço sobe ou falta o produto e o Brasil hoje, que desponta no agro, depende desses fertilizantes. Sim, eu gosto de dizer sempre que a pessoa que trabalha
com agricultura e é dependente de utilizar fertilizante, não digo nem somente os grandes produtores, né? Uma pessoa que tem uma propriedade rural e fique dependente de utilização de fertilizantes, de que sim, um míssil de Israel caindo no Irã ou um míssil da Rússia caindo na Ucrânia acaba afetando essa pessoa, né? Esse indivíduo que vai acabar vendo afetado a sua parte da sua matéria-prima, né? São os fertilizantes. O Israel ele mantém não só esse conflito com o Irã, mas também um conflito com o Hamas ali na faixa de Gaza. Dá para Israel manter esses dois conflitos? Eles têm condições hoje de se manter olhando para essas duas guerras, vamos dizer assim, esses dois conflitos? Como que o Israel pode fazer ou isso vai enfraquecer esse país? Aí nós estamos falando de dois conflitos que possuem pesos e dimensões tanto quanto distintas. Quando a gente fala da faixa de Gaza, Gaza ou a Palestina não tem muito poder de reação. Primeiro que não é um Estado, segundo que está dentro do território israelense. E terceiro, que ficaria dependente de ajuda militar de outro Estado, o que não ocorreu desde que começou esse conflito. Com o Irã, a conversa já é de um outro nível. Aí nós estamos falando de um país que possui armamentos, que possui aliados. Tem dois países que são aliados do Irã, que é a Rússia e a China. Numericamente, o exército iraniano é maior do que de Israel. Então, a gente pode ver que, por exemplo, rapidamente Israel já foi pedir ajuda aos Estados Unidos no sentido de pressão, de fornecimento de equipamentos militares, porque aí nós estamos falando de uma disputa entre Estados, aí com diferenças substanciais em relação a Gaza. Então, o problema de brigar com o Irã é que você está brigando com alguém que, no papel, é até maior do que você. Os Estados Unidos davam uma sinalização de que não teriam envolvimento naquela região, em guerra. E agora acontece justamente o contrário. E isso é algo que você podia nos explicar. O que aconteceu? O que é que mudou tão rapidamente na posição americana para interferir como está sendo ameaçado? Por conta de que, historicamente, os Estados Unidos possuem na sua política doméstica uma grande influência dos grupos israelenses, dos judeus, do grupo dos judeus, do governo israelense. Não podemos confundir as duas coisas, mas existe um lobby que é característico, é fonte de estudos dentro da ciência política, de como a política doméstica dos Estados Unidos acaba sendo influenciada por Israel. E, nesse momento, Israel e os Estados Unidos estão com dois governos no executivos que possuem muita semelhança, possuem afinidades. Então, lá atrás, quando os Estados Unidos falavam, o próprio Donald Trump, no seu primeiro mandato, de que ele não iria intervir em nenhum lugar, que os países teriam que ser responsáveis, ou que se os Estados Unidos fossem intervir, teriam de pagar, isso mudou porque agora você está mexendo com um dos seus principais aliados no Oriente Médio e, segundo, que tem uma presença muito forte no Congresso dos Estados Unidos, que é o lobby israelense. Professor, também não podemos esquecer da guerra da Rússia com a Ucrânia. Como o senhor analisa esse momento também desses dois países? Esse é um conflito que vai se arrastando, que vai tomando proporções cada vez mais perigosas, visto que já estamos caminhando, acho que para o terceiro aniversário desse conflito, e ao invés dele diminuir, ele tem aumentado. Esse é um conflito que acaba pressionando muito o continente europeu,
visto que quando teve a mudança do governo Biden para o governo Trump, quem passou a ser o principal aliado da Ucrânia na resistência passou a ser a França e também alguns outros países europeus, mas principalmente a França. Isso demonstra uma preocupação por conta que nós estamos falando muitas vezes de cadeias logísticas, cadeias de suprimento de questões estratégicas para o continente europeu, incluso o próprio Irã, que também é um dos fornecedores de gás para o continente europeu. Professor, nós temos 2 minutos. Uma pergunta que cabe fazer agora, apesar de ser um assunto antigo, mas nós tivemos um pesquisador, não me lembro o nome dele, que disse lá atrás, e foi assunto mundial, que era o fim da história no momento que a Rússia deixou o comunismo, porque não haveria mais esse perigo, essa tensão. Mas parece que essa história não acaba nunca, né? A história não acaba nunca, sempre tem um problema novo. Exatamente, é Francis Fukuyama, o fim da história e o último homem, que se dá ali, né, com o fim da União Soviética e que o mundo iria caminhar para um capitalismo liberal. A questão toda é que nós estamos vendo nos últimos anos, e não estou me referindo a nenhum governo em específico, mas caminhando talvez nas últimas 2 décadas, que o grande farol de um mundo capitalista e liberal, que são os Estados Unidos, ele tem caminhado muito próximo de ter uma conduta e um comportamento que aproxima ele dos seus inimigos do que propriamente continuar sendo o farol dessa visão de mundo, o que é extremamente preocupante. Então, essa é a grande tônica, uma ordem onde a potência que representava os valores universais tem se aproximado muito mais dos seus inimigos do que se afastado deles. Professor, nosso tempo está terminando. Temos solução para esses conflitos? Eu espero que, torço para que a gente consiga construir uma ordem que ainda consiga botar a diplomacia, os acordos à frente de mísseis e de balas. Muito obrigado, professor, pela presença com a gente aqui na Band. Professor Guilherme Frizeira, que é da Universidade de Brasília, a formação dele, mas aqui é coordenador de Relações Internacionais da Uninter, em Curitiba, que conversou com a gente. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na Band.